Fala pessoal, eu sou o Gui e hoje eu vou falar sobre um livro que eu confesso que achei um pouquinho estranho a leitura, que é O Estrangeiro, de Albert Camus. Vem comigo! Bom, primeiro eu li o livro no Kindle, eu comprei um Kindle, eu era uma pessoa que era super contra e falava que eu não conseguia ler porque eu não estava acostumado, pelas experiências que eu tive lendo em tablet, em celular, etc, e eu não conseguia porque cansava muito as minhas vistas, mas comprei o Kindle e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu consigo ler no escuro e isso é maravilhoso. Esse é o Kindle da 10ª geração, então ele já vem com as luzes inclusas na primeira versão, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre O Estrangeiro, do Albert Camus. Esse livro que eu confesso eu achei um pouco estranho. Então esse livro ele vai apresentar um personagem que perde sua mãe logo no início do primeiro parágrafo do livro. E claro, isso não vai ser nenhum spoiler porque o livro foi escrito em 1942, né? Quase 100 anos já. E o que impressiona é que esse personagem ele tem uma apatia gigantesca. E não só em relação ao falecimento da sua mãe. Esse personagem, então, ele vai seguir uma apatia extrema em relação a tudo na vida dele na primeira parte do livro. Então ele é uma pessoa extremamente estranha e que don't give a fuck, sabe? Ele não se importa com absolutamente nada que acontece na vida dele. Se o trabalho tá bom, ok. Se tá ruim, ok. Se ele está num relacionamento, ok. Se ele vai casar, ok. Então, ele não se importa com amizades, ele não se importa com a alimentação dele, ele simplesmente não liga pra nada. Ele é um completo estranho e ele vai seguindo a vida da maneira que ela segue. E você acaba estranhando isso do personagem, porque a gente acaba se interessando pelas pessoas, pelas coisas que estão ao nosso redor, e esse personagem não. Esse personagem, ele literalmente ele não se importa. Então esse personagem ele realmente não vai se importar com absolutamente nada do que acontece na vida dele. E ele vai mostrar que ele está extremamente cansado o tempo inteiro. E ele usa essa justificativa de estar cansado para não se importar. Então vai acontecer um crime nesse livro. E aí a gente tem o início da parte 2. E esse personagem vai começar a mudar o seu pensamento em relação à vida. Só que esse pensamento, a mudança, ela vai progredindo ao decorrer da escrita. Então vai ocorrer um julgamento, onde nesse julgamento vão ter pessoas conhecidas, e durante esse julgamento, o personagem principal que comete o crime, ele vai começar a questionar sobre o papel que as pessoas têm em relação à vida dele, sobre o papel que ele tem em relação à vida dele, e principalmente como as pessoas enxergam ele. Então você tem uma história em que as pessoas elas não se importam com quem você foi. E a gente consegue fazer um paralelo com coisas que acontecem hoje em dia. Então muitas vezes você julga uma pessoa por não conhecê-la. Você julga uma pessoa pela capa dela e não por aquilo que ela tem por dentro. Então esse personagem ele vai tomar uma consciência em relação ao papel dele perante a sociedade e ao papel dele perante a vida que ele tem. E vão acontecer várias discussões em relação à filosofia e o existencialismo. Esse livro, inclusive, ele é um marco do existencialismo do Camus. Então essa estranheza que você tem com o personagem desde o início da escrita, você vai começar a se questionar sobre sua própria vida. Vai ter um ponto em que o personagem ele vai discutir com um padre. Você vai ver a relação entre religiosidade e existência, na crença de Deus. Então é um livro extremamente importante, estranho, e o título, você percebe que o estrangeiro é ele mesmo. Então o personagem principal é estrangeiro de si mesmo. Então você acaba tomando empatia por ele ao decorrer do livro, principalmente quando passa da parte 1 para a parte 2, a narrativa muda completamente e você tem uma leitura estranha, mas muito importante para você refletir sobre as questões do dia a dia. Tá. Então, pontos fortes desse livro, eu gostei muito da narrativa. O autor ele consegue realmente causar essa estranheza, esse asco que você tem durante a primeira parte. Você acaba se incomodando com a forma que esse personagem ele é escrito, como ele não consegue se importar realmente em absolutamente nada e como as pessoas que estão ao redor dele não se importam, pelo simples fato dele não se importar. E isso é muito estranho, eu gostei muito disso, porque faz a gente refletir também a relação que a gente tem com as pessoas. Das pessoas não se importarem com
com a gente. Pontos negativos desse livro é que existem coisas nele que não deveriam ter sido permitidas nunca nessa vida. Então, por exemplo, você vai encontrar agressão à mulher por parte de um homem, você vai verificar que as personagens elas não se importam em relação a essa agressão, mas a gente tem que lembrar que esse livro foi escrito em 1942. E aí ele tem um final também que ele não esclarece tanto as coisas, o autor. Então você não sabe o futuro do personagem principal. Você acaba imaginando o que vai acontecer, mas ele não tem um final conclusivo. Não digo que seja um Dom Casmurro da vida, porque não é nem o objetivo do autor ser. Bom, então é isso. Hoje eu falei do Estrangeiro. Como essa semana é Dia dos Namorados, semana que vem eu vou deixar então para falar um pouco sobre o livro do Dani, que é o Depois do Fim, que fala sobre términos de relacionamentos. Eu espero que vocês continuem me acompanhando, se inscrevam no canal, sigam nas redes sociais e até a próxima.